Agora sim, Marília. Então, vamos começar. Boa noite, gente. Esse é mais um UFMG Segue Convida. E a gente hoje tem o privilégio de ter aqui a Marília Ferraz, que é estudante do curso de graduação em Geologia do último ano da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é também técnica em Química pelo Cefet. Ela cursou disciplinas na Universidade do Texas em Austin, em 2019, como estudante visitante, onde começou a investigar minérios de ouro em 3 dimensões, usando tomografia computadorizada de raio-x de alta resolução. Em 2020, no final do ano passado, ela foi premiada com o primeiro lugar no SEG Student Showcase, que é um evento de mostra de trabalhos acadêmicos promovido pela Society of Economic Geologists, a SEG. Marília, quero te agradecer muito por estar aqui, lembrar que ela foi nosso membro aqui na UFMG SEG e que é muito bom te ter aqui. Obrigado. Obrigada, Demir. Eu queria agradecer o convite do capítulo, queria também fazer um convite para se tiverem estudantes aí, tanto da UFMG quanto de outras universidades que não são parte de nenhum capítulo da SEG, para procurar fazer parte. Me abriu muitas oportunidades e essa oportunidade de estar aqui hoje também falando um pouquinho dessa pesquisa. Então, para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Marília, eu estou me formando em Geologia agora na UFMG. Estava trabalhando um pouquinho na parte de prospecção de ouro, em parte de pesquisa mesmo, nesse trabalho. Agora eu estou trabalhando numa consultoria na área de ferrosos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês das aplicações da tomografia computadorizada de raio-x na geologia econômica. E vou apresentar também um estudo de caso nos diferentes estilos de mineralização do depósito Cuiabá, que é um depósito de ouro no quadrilátero ferrífero em Sabará, que foi o objeto do meu estudo que me deixou ganhar esse prêmio, né, junto com a SEG. Então, aí, ótima proposta para quem quiser apresentar trabalhos, a SEG dá muito espaço para isso, então não deixem de se inscrever. E eu não estou conseguindo ver quem está aí no YouTube, mas se alguém quiser me contar se for de outro capítulo, ou tiver gente de outras universidades aí, deixe um comentário que depois eu vou dar uma olhadinha. E essa pesquisa, ela começou quando eu fui para um intercâmbio na Universidade do Texas, então eu queria aproveitar o espaço também para agradecer os meus orientadores lá, queria agradecer minhas orientadoras na UFMG e também a Globode Achante, porque sem ela não teria acontecido nada nesse estudo, o suporte foi essencial. E entrando um pouquinho no que a gente vai falar hoje, né? É impossível qualquer pessoa virar especialista em tomografia de raio-x com 40 minutos. Então, o que eu quero passar é realmente o básico, falar um pouquinho das aplicações na geologia econômica e apresentar um pouquinho dos meus resultados na Jazida Cuiabá. Meu objetivo é que, se alguém perguntar para algum de vocês assim, dá para usar a tomografia na geologia econômica? Vocês vão ter essa resposta. Como toda técnica analítica, né, tem vários pormenores, vários artefatos, que eu não vou entrar muito aqui, vou passar mais um geralzão e mostrar umas imagens bonitas, que eu acho que é uma grande conquista assim, que se tem com essa técnica, que com nenhuma outra a gente consegue ver essas coisas. Então, aqui na verdade são lâminas delgadas, deve ter gente aí talvez que é do início do curso, nunca viu ouro numa lâmina, mas é assim que são os ourinhos em 2D, numa seção polida. E no final eu vou abrir um espaço para questões também, se alguém quiser pode ir comentando, que depois o Deniro vai me contar tudo. Então, entrando nas partes essenciais. Primeiro eu queria pedir desculpa que está tudo em inglês, se tiverem dificuldade depois com algum termo, eu posso explicar com mais detalhe, porque né, foi muito material que eu desenvolvi lá na universidade nos Estados Unidos, então acabou sendo um requisito. Mas falando um pouquinho agora da tomografia. Bom, a tomografia de raio-x é que nem a tomografia de raio-x de hospital. Acho que a maioria deve ter ouvido falar. Só que aqui a gente não está tratando de nenhum tecido vivo. Então, o tempo de exposição que a gente pode deixar o objeto ali no raio-x e a potência do raio-x é muito maior. Então, a gente consegue ter um alcance de contraste entre as fases também muito maior. Então, na geologia e nas ciências dos materiais como um todo, tem sido muito usado para materiais que têm contraste entre as fases. Então, o que eu estou querendo dizer? O ouro, ele é uma
um material muito mais denso, por exemplo, que o quartzo. Então, quando ele interage com o raio-x, significa também que ele vai ter uma resposta muito diferente. Então, isso é o grande princípio, assim, que fazem com que a gente possa usar essa técnica na geologia. Ela é uma técnica não destrutiva e ela permite uma análise tridimensional, porque a gente não precisa cortar nada da amostra para aquilo, a gente consegue... Ops, uma nota. A gente consegue adquirir o dado com a amostra inteira, então a gente consegue combinar isso de várias formas para conseguir ter aspectos 3D que em outras técnicas a gente não consegue. Então, compensa um pouco essa limitação. E eu vou explicar um pouquinho com mais detalhe, mas só para vocês entenderem aqui, é uma imagem de raio-x, o que a gente chama de slice. Então, é uma imagem 2D de raio-x, é uma imagem das minhas amostras. E aqui, quando eu digo contraste entre as fases, quer dizer que a resposta do raio-x vai ser diferente, e isso vai estar expresso em uma unidade, como em qualquer medida. E a unidade que a gente usa no CT, que é tomografia computadorizada, é a escala de cinzas. Então, dependendo do tamanho do arquivo, pode variar, por exemplo, de 0 a 255 ou de 0 até 64 mil e tanto, dependendo um pouco da resolução. Mas só para você, mais escuro é vazio, é o que não era a amostra. Esse cinza um pouco mais claro, mais escuro aqui é a matriz de quartzo. Aqui um cinza intermediário são sulfetos, nesse caso eu sei que é pirita, mas poderia ser outro sulfeto, geralmente dessa cor intermediária. E o ouro aqui extremamente brilhante, completamente branco, porque ele tem um contraste muito grande com as demais fases, e é isso que permite que a gente consiga tirar medidas e conseguir fazer análises realmente através desses dados que sejam quantitativas e não só visuais. Então, a partir de um valor dessa partícula de ouro aqui na escala de cinza, a gente vai conseguir fazer uma série de cálculos e adquirir informações mesmo sobre a partícula em si. Como que funciona isso do CT? Então, primeiro a gente tem uma fonte de raio-x, a gente tem a amostra, um objeto para ser imagiado, podem pensar isso também na questão da tomografia do hospital também, mas nesse caso aqui vamos colocar aqui a nossa amostra e uma série de detectores planares. O que acontece nessa configuração? Quando o raio-x ele é emitido, ele vai interagir com a amostra e o sinal vai ser atenuado. O que é isso? Alguns minerais, nesse caso da geologia, eles vão absorver mais raio-x do que outros. E é isso que vai dar a diferença na escala de cinza. Então, o que acontece? Quando ele passa aqui, interage com a amostra, parte desse raio-x ele é atenuado e parte do sinal vai chegar lá no detector. Isso vai ser, então, convertido naquelas imagens e aí a gente vai poder combinar para ver o universo 3D de dentro da amostra. Tipicamente, quando as amostras são escaneadas, a gente vai colocar uma configuração de rotação aqui. Então, ela vai girar 360 graus, de forma que toda a superfície aqui da amostra ela seja bombardeada por esse raio-x da mesma forma. Porque o meio da amostra, em qualquer cenário, ele vai receber menos raio-x. Isso é um artefato natural da técnica. Então, depois, quando a gente adquire as imagens, a gente tenta compensar fazendo isso na rotação, mas parte ainda vai ter essa atenuação diferente pela própria direção do bombardeamento, e a gente compensa de outras formas. Mas, no básico, é isso. Então, a gente adquire múltiplas visões da amostra e depois combina isso no detector planar. E aí, quando a gente obtém a imagem do CT, quando foi detectado lá no detector, a gente vai ter uma slice, que foi o que eu mostrei no início. E cada slice ela é composta por voxels. Então, quando a gente tira uma foto, ou a gente está vendo algum arquivo do computador, a própria tela do computador, a gente está vendo os pixels, que é uma célula unitária de XY. Quando a gente está falando de CT, a gente está falando de um voxel, porque ele tem o XY, que é o pixel, mais um eixo Z, que é um eixo de volume. E é isso que permite que a gente consiga combinar múltiplas slices e combinar isso num volume em 3D. Então, tipicamente, essa aqui é a nossa amostra para o computador, né? A gente tem um monte de cubinhos que cada cubinho desse tem um valor na escala de cinza, de acordo com o que foi adquirido lá no levantamento.
E essa escala de cinza depois vai ser combinado em todo o volume, em cada caixinha ali, para a gente conseguir fazer uma análise. Então, cada escala de cinza aqui que eu tô falando, ela vai corresponder a uma proporção do raio-x que foi ou dispersado ou absorvido. E como o raio-x interage diferente com os materiais têm coeficientes de atenuação diferentes, a gente vai conseguir discriminar em cada caixinha qual mineral que é. Então, no meu caso aqui, eu queria observar o ouro, então eu estava procurando o que era mais brilhante, o que tinha um valor na escala de cinza mais alto, porque era o material com o coeficiente de atenuação mais alto. Depois eu vou mostrar um pouquinho um gráfico, que vai ficar um pouco mais claro. Mas é basicamente isso. Então, quando a gente vai pegar o dado, receber lá tudo, a gente vai ter essas imagens, que são as minhas slices. Para eu conseguir ver em 3D, então eu tenho que combinar uma série de imagens, e tem softwares que fazem isso, alguns até open source, e aí, então, eu vou conseguir ver as coisas em 3D. Mas tudo começa pela análise das imagens em 2D mesmo. Então, entender é como se fosse uma petrografia em escalas de cinza, né? É muito importante também você ter um conhecimento, pelo menos básico, do que você está analisando para conseguir identificar os materiais. Então, aqui, o que eu estou vendo? Eu estou colocando que aqui é uma matriz de quartzo moscovita. Aqui um pouquinho mais claro, talvez aí não esteja com um contraste tão grande, é anquerita. Esse muito claro aqui é galena. Os sulfetos em cinza intermediário. E aí, por exemplo, nossa, a galena tá muito clara aqui, tá parecendo ouro na outra imagem. Como que eu sei que é galena e não ouro? Por conta do valor na escala de cinza que ela tem. Apesar da galena também ser muito densa e por isso ter uma resposta muito clara, assim, com o valor muito alto na escala de cinza, ainda assim tem diferenciações entre densidades e assim também tem diferença no índice de coeficiente de atenuação linear. Então, aqui nessa amostra, são duas amostras diferentes, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas aqui, por exemplo, um cinza um pouquinho mais claro, eu identifiquei como arsenopirita, aqui é uma massa de pirita pirrotita, e aqui um ourinho. Então, dá pra gente conseguir, sim, segmentar, e depois, com o poder dos softwares em 3D, a gente consegue combinar e ver todas essas coisas num contexto maior, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, o meio da amostra em 3D, que é uma coisa difícil quando você faz uma sessão de olhada. Então, é um pouquinho disso. Aqui é a configuração do equipamento que eu usei lá na Universidade do Texas. Esse aqui é meu orientador, o professor Richard Ketchum. E aqui a gente pode ver a fonte. E aí tem como se fosse um caminho, assim, aqui não está em perspectiva, não. E aqui é o detector planar. Então, existe uma distância entre o detector planar e a fonte de raio-x, e a amostra vai ser localizada em algum lugar aqui no meio. Algum lugar? Qual lugar? Depende. Então, depende da potência de raio-x que a gente quer colocar em cima da amostra, depende do tempo de aquisição, depende do material. Então, materiais, por exemplo, materiais de minérios preciosos, tipicamente vão ter minerais um pouco mais densos que, por exemplo, um arenito. Tinha um pessoal que fazia aula comigo que estudava materiais para petróleo, então eram basicamente folheiros, arenitos, e eles usavam parâmetros muito diferentes do meu, porque as rochas são diferentes. Então, como assim? Como que eu vou saber qual usar? É difícil, e quem vai te ajudar nisso é um técnico. Existem vários parâmetros, como eu falei, várias particularidades, mas é basicamente isso, dessa forma que a gente ajusta as variáveis para a gente chegar num valor ótimo de performance da análise, e aí assim a gente conseguir adquirir o dado. Que eu tinha da parte introdutória, eu não quero falar muito na cabeça de vocês, vamos para a parte realmente das aplicações. Mas se tiver alguma dúvida, por favor, comentem, ou podem me procurar depois também, eu vou deixar meu e-mail. Então, entrando um pouquinho no mundo da geologia econômica. Assim, a tomografia de raio-x, ela entrou no mundo das geociências, na verdade, muito por conta da paleontologia. Não no sentido de discriminar diferentes fases e fazer medidas, mas porque quando você escaneia um fóssil e coloca isso no modelo 3D, existem algumas ferramentas para conseguir segmentar partes, ver
morfologias. Então foi a primeira entrada assim da tomografia de hospital, foi para paleontologia, e aí começou a entrar em outras áreas, principalmente geologia do petróleo, tem estudos também de geologia metamórfica. Não vou entrar em nenhum deles, mas o mundo da geologia econômica tem crescido um pouco adotando essa técnica, e isso está sendo ampliado em muitas áreas. Então a gente tem se beneficiado muito em termos de técnicas de análise de dados por conta disso, mas a gente herdou muito da medicina também. E vamos lá. Então, por exemplo, eu queria dar esse exemplo de Morro do Ouro. Essas fotos são bonitas, né? A mineralização lá, às vezes tem esses budãs ricos em ouro e tal. E eu pergunto para vocês assim, onde está o ouro nesse budã? Aqui tem uns sulfetos e tudo, mas e dentro desse sulfeto, onde está o ouro? Colocando aí que o teor médio fosse 0,5 gramas por tonelada, se eu tiro uma amostra de 1 quilo para fazer um estudo, uma petrografia, alguma coisa assim, eu tenho 0,0005 gramas de ouro. Um ouro que está em um tamanho entre 1 e 800 micrômetros. Então, como que você faz para achar um ouro numa seção delgada? Quem já fez petrografia de minério aí sabe, de ouro principalmente, que é difícil, é muito difícil. E a gente tem que tentar contornar essas situações, principalmente ouro, que é uma commodity tão importante, né? Então, uma alternativa é usar a tomografia de raio-x, e eu queria dar exemplo desse estudo de uma pesquisadora australiana que tem muitos trabalhos junto com outros grupos também, mas sempre focados em raio-x e metais platinoides, né? E o que ela fez? Ela coletou o dado em 3D, por raio-x, e identificou 10 grãos desse mineral aqui de cobre e paládio. E aí, ele foi dividido na hora que estava escaneando, ele foi escaneado em 37 slices. Então, 37 imagens 2D que foram combinadas no volume, e ela identificou lá 10 grãos desse mineral. E depois ela fez a comparação. Como se ela fosse fazer a petrografia normal, ia escolher alguns lugares ali para fazer a seção delgada, e para ver quantos grãos ela ia conseguir realmente interceptar. E o que aconteceu? E olha o tamanho, gente, aqui o diâmetro é 8 milímetros. E ainda assim, mesmo sendo uma amostra pequena, ela só interceptou 6 grãos. Então, quando a gente está falando de amostras um pouco maiores, partículas que são muito finas e tudo, a petrografia, claro, ela dá muitos dados interessantes, mas talvez um estudo de raio-x prévio conseguisse trazer ainda mais informação sobre a amostra e pudesse até indicar um local mais certo para conseguir fazer o corte para a seção. Outra alternativa que a gente tem com o uso de raio-x é que não é um scan 3D. Aqui é como se fosse a foto de raio-x, igual quando a gente tira radiografia também no hospital, é tirar uma radiografia da amostra. E isso é muito útil, tanto para pré-selecionar amostras, para a gente depois levar para o aparelho de escanear na tomografia computadorizada mesmo, porque, afinal de contas, não é uma técnica barata, não é todo lugar que faz, mas também para conseguir identificar lugares da amostra que são interessantes, por exemplo, para uma petrografia. Isso aqui dura, assim, 5 segundos para fazer numa amostra de rocha. No caso aqui da radiografia digital, a convenção, ela, na escala de cinzas, ela é oposta à convenção na tomografia computadorizada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui, como o grão de ouro, ele vai atenuar mais o sinal de raio-x, ele vai aparecer mais escuro. E na tomografia, ele vai aparecer como mais claro, mais branco. Então, aqui a gente consegue, por exemplo, selecionar áreas, olhando aqui na amostra, tá aqui, beleza, tá o veio aqui mineralizado e tudo. Mas onde aqui que eu conseguiria identificar uns grãos de ouro? Então, pelo ponto mais escuro, e aí tem técnicas também para fazer isso, a gente consegue identificar esses grãos e, por exemplo, selecionar trechos para poder fazer esse scan pela tomografia computadorizada. Esse exemplo é de um porfirídeo. Bom, aqui é um exemplo do que eu usei para Cuiabá. Eu também usei radiografia digital, porque eu tinha uma seção de um furo que era relativamente grande
e eu queria identificar regiões que eu achava que fossem mais promissoras para a gente desenvolver o estudo. Então, aqui no meio vocês podem ver, o furo estava quebrado, né, mas ele é contínuo. E para selecionar isso, a gente pegou essas amostras e fez a radiografia digital. Então, como a convenção é oposta, como eu disse para vocês, a gente selecionou as áreas que eram mais escuras. Então, essa parte aqui, esse trecho aqui, esse trecho. Eu vou explicar um pouquinho depois sobre as amostras, mas essa amostra deu muitos grãos de ouro, mesmo nesses trechinhos aqui, que são trechos de 3 centímetros, porque era um furo muito rico. Mas é importante, eu acho que é sempre importante fazer esse step antes de tudo, para a gente conseguir otimizar as análises também, porque senão a gente adquire, assim, número de slices gigantesco e não consegue processar. Existe também uma limitação operacional, no sentido de memória do computador, para conseguir rodar cálculos e tudo. Então, a gente tem que ter um objetivo e pensar nesse objetivo. Outra coisa que é legal foi esse estudo comparativo, por exemplo, das partículas de ouro, também foi em Grasberg, o grupo crítico que eu mencionei, e inclusive dos meus orientadores, e o que eles fizeram? Eles conseguiram escanear e visualizaram as partículas em 3D. Então, isso aqui foi uma partícula separada da amostra em 3D, daquele volume que foi escaneado, processado, as imagens estavam lá, com os voxels, e eles fizeram alguns cálculos, e o computador no software conseguiu gerar que isso aqui era partícula de ouro naquela base de dados. E aí eles dissolveram toda a matriz que estava em volta para conseguir isolar esse grão e entender se a capacidade de processamento do computador em relação a esses dados, ela realmente era confiável, se eles conseguiam ter uma precisão no tamanho e na forma que realmente fossem a partícula em si. Porque é importante dizer, isso aqui não é um modelo, o computador não foi lá e modelou em cima do dado. Isso é o dado expresso de outra, que era expresso em 2D, expresso em 3D. Então, ele combinou aqui uma série de slices e deu que isso aqui era partícula de ouro, dado o valor na escala de cinza. É importante falar que não é um modelo. E aí eles dissolveram e é realmente muito parecido. Então, a confiabilidade da técnica para entender tanto o tamanho quanto a fórmula das partículas de ouro, ela é muito alta. E isso tem vários impactos, tanto para entender a gênese de depósito, como também na geometrologia, para quando isso vai lá para o processamento. Então, é bem legal. Outra coisa que dá para perceber do minério, naquela amostra, né? A gente está falando de um espaço amostral pequeno, dá para a gente escanear amostras muito grandes e tudo. Mas o que eles fizeram aqui? Eles fizeram o cálculo a partir de valores de densidade que eles já tinham e tudo, e aí eles entenderam que 20% dos maiores grãos, ou seja, as partículas mais grossas, elas contavam 70% do teor de toda a amostra. Então, somando todo o volume de ouro aqui nessa amostra, as 20% das maiores partículas, elas eram a maior parte daquele teor. Então, a gente também consegue entender o comportamento desses teores. Quando a gente recebe uma análise química, a gente não sabe bem de onde está vindo, a gente não sabe as particularidades, se tem poucas partículas grossas que dão aquele teor, ou se são muitas. É importante buscar técnicas para isso. Claro, o pessoal da geometrologia também tem outros jeitos de acessar, mas isso é uma coisa que também dá para ser feita via tomografia. Aqui é uma imagem que eu acho assim, linda, maravilhosa, que é de um epidermal de ouro prata na Nova Zelândia. E aqui basicamente identificar assim, onde está o ouro e a prata, né? Então eles pegaram a amostra, fizeram a radiografia digital aqui. E aqui, assim, vocês vão ver, não está na escala de cinza, né? É porque os softwares que tratam de dados de CT tridimensionais, eles têm uma série de potencialidades, assim, uma delas é você conseguir atribuir cor para diferentes minerais de acordo com o valor ali da escala de cinza. Então, o que eles fizeram? Colocaram demais sulfetos aqui
em vermelho e as partículas de ouro prata em amarelo. E a gente consegue ver, assim, completamente onde que isso está, a mineralização acontecendo aqui na borda e tudo, é bem interessante. Outra coisa que dá para fazer é o estudo de inclusões fluidas. Ah, não é estudo de minério, mas na geologia econômica também a gente faz inclusões fluidas, né? Então, a potencialidade que isso tem é encontrar essas inclusões in situ, depois aplicar um laser exatamente nessas inclusões, e o contraste, o mecanismo disso se dá da mesma forma. Então, não diz que o contraste de densidade permite que a gente diferencie. Aqui nas inclusões fluidas a gente também tem contraste de densidade dependendo da composição que a partícula tem, que a inclusão tem. Então, isso também é uma potencialidade. Eu não vou explicar esse gráfico agora, porque tem um igual mais pra frente. E aqui é uma slice mostrando em 2D a partícula, que é líquido e vapor, essa siglazinha. E, por fim, queria falar desse estudo também, que é de depósito de níquel, cobre e elementos do grupo da platina, que foi, assim, até foi publicado na Geology, foi super revolucionário, porque eles conseguiram identificar estruturas e aspectos de formação da mineralização mesmo, para provar que a mineralização era ortomagmática. Então, aqui, basicamente, a slice, como eu falei para vocês, então tem aqui a bornita, nesse mais clarinho, essa partícula do mineral esquisito de cobre paládio, e silicatos aqui mais escuro, e esse óxido de ferro. Então, tudo isso estava incluso numa coisa que já é densa, né? O óxido de ferro titânio já é denso. Mas a gente consegue ter esses contrastes. E aqui é uma visualização na intensidade aqui, é a escala de cinza. Então, esse mineral, ele tá com um pico aqui, ou seja, ele vai aparecer mais claro, porque ele tem um valor na escala de cinza mais alto, e todo o resto mais baixo. Então, a gente consegue, numa seção, identificar exatamente o que é o que, sem nem fazer uma petrografia nem nada, né? Então, é isso. E o que eu falei que foi revolucionário é que eles conseguiam segmentar. Então, eles fizeram essa conexão, esse mapeamento de estrutura de conexão entre os sulfetos. Então, aqui é um sulfeto disseminada globular, tinha alguns isolados, o índice de conectividade não era tão grande. E aqui, por exemplo, a rede de sulfetos, ela era muito conectada, então eles quantificaram isso em aspectos quantitativos mesmo, que foi super interessante. Esse artigo aqui, 2013, é uma revisão de vários artigos, então é super legal para quem tiver interesse ou quiser conhecer mais. E é isso. Então, só para explicar como que eles olharam isso, né? Eles, basicamente, no software, deletaram toda a matriz aqui e ficaram só com a visualização da rede de sulfetos. Então, o dado, na verdade, a matriz ainda está aqui. Isso é uma visualização do software e que é muito importante para a gente conseguir entender realmente como que as coisas estão, né, para a gente conseguir ver através, ver no transparente, ver dentro da amostra, mesmo sem precisar cortar nem nada. Então, é isso que eu tinha das aplicações em geral. Vamos falar um pouquinho de Cuiabá. Então, deixa eu introduzir o assunto, né? Quem não conhece Cuiabá? Cuiabá está localizado aqui, próximo, na cidade de Sabará, né? Próximo a Belo Horizonte. Aqui é um mapinha da mina. Então, os corpos que a gente coletou amostras foram esse corpo aqui, que é o Fonte Grande Sul, que é uma mineralização de, não tô lembrando nada em português, replacement style, em formação ferrífera bandada. E aqui o VQZ, que são veios de quartzo que estão suportados pela uma unidade máfica, tá bom? Vulcânica máfica. E o que a gente fez com isso? A gente queria analisar aspectos in situ, tanto mineralógicos quanto texturais, e tentar quantificar isso. Então, não só ver ali, que claro, ver já é muito legal, mas a gente tentar colocar números para isso, e coisas que fossem ser realmente interessantes para a mina ou para o conhecimento da mineralização.
Então, a jazida de ouro Cuiabá, ela é uma jazida arqueana, ela é considerada do nível World Class, e ela é uma jazida de ouro orogênico, como muitas jazidas de ouro aqui no quadrilátero ferrífero. E os nossos objetivos foram, então, analisar essas características, tanto da amostra de mineralização em bife, quanto da amostra de mineralização em veio. Porque, assim, tem alguma diferença no ouro, as partículas são diferentes, são maiores, menores, elas estão associadas a que minerais. Então, foi bem legal nesse sentido. A gente também quis identificar se a deformação que é identificada na mina, no sentido estrutural mesmo, ela afeta a relação entre as partículas e as orientações minerais, nesse caso, a orientação do ouro. Então, assim, o ouro, ele fica orientado num contexto estrutural. E, então, tudo isso para tentar pôr nas caixinhas, assim, tentar suportar um pouco o conceito da mineralização e, potencialmente, fornecer algum dado para a geometalurgia. Então, meus materiais, aí, como eu mostrei para vocês o furo, esse furo foi do Van Hosted, que é do VQZ, e essa foi minha amostra de bife, que é uma amostra de mineralização mais rica em pirrotita do que pirita, mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, as bandas aqui de pirrotita, e não sei se vai ficar muito pequenininho para vocês, mas aqui, ó, por exemplo, vê já umas piritas mais grossas, dá para, a olho nu dá para ver isso já. E a gente colocou um marcador físico aqui na superfície. O que é isso? Uma agulhinha de metal mesmo, para a gente levar pro tomógrafo e conseguir escanear junto com a amostra. Esse marcador, ele marca a alineação de interseção L1, 106/25, mas como a gente não tinha o plano do topo, a gente não considera que essa amostra estava orientada. Mas, em comparação com a alineação de interseção, que estava na amostra, a gente pode fazer algumas análises também. Mas é sempre legal quando a amostra está orientada, porque a gente consegue localizar as coisas no espaço, né? Mas, infelizmente, não conseguimos. Bom, e aí falando para vocês, já falei muito do coeficiente de atenuação linear e etc, mas sendo mais direta assim, como que eu olhei para essa imagem de escala de cinza e falei assim, isso aqui é pirita pirrotita, isso aqui é anquerita, isso aqui é quartzo. Então, existem essas curvas que são do coeficiente de atenuação linear, isso é padronizado para os minerais, existem bancos de dados, e a gente tem a comparação desse coeficiente versus a energia de raio-x. Eu não estou conseguindo colocar o mouse ali embaixo, mas, enfim, nesse eixo X a gente tem o range de energia do raio-x. Então, como que eu vou selecionar lá? Fui lá para o equipamento, qual que é a potência que eu vou colocar para conseguir enxergar as coisas na minha amostra? E o que dá isso são essas curvas. Então, é uma função basicamente da densidade, mas tem algumas particularidades de interação atômica, por exemplo, esse pico que dá aqui, mas não vou falar disso. Então, por exemplo, a gente tenta selecionar a região de energia de raio-x, que vai dar maior espaço entre essas curvas. Então, o ouro aqui, mais alto de todos, porque ele é mais denso, basicamente. A galena em segundo lugar. Depois vem aqui, por exemplo, arsenopirita, aí os sulfetos eles ficam meio grudadinhos, e os minerais da matriz também um pouquinho grudadinhos, quartzo, moscovita e tal. Por que isso? Então, como ficou tudo aqui meio grudadinho, não tinha nenhum lugar que eu conseguisse separar muito bem, a gente acabou classificando nessa amostra de bife, pirita e pirrotita como a mesma fase. Mas não é bem verdade, mas para os fins do nosso análise da partícula de ouro, não fazia diferença. Mas se fosse o caso, a gente teria que cortar a amostra, escanear numa energia diferente, mudar alguns parâmetros, enfim. Mas aqui a gente, pelo menos nessa amostra de bife, a gente escaneou a 220, então foi bem aqui no final, uma energia um pouco mais alta, e a gente conseguiu diferenciar essas coisas. E aí a gente joga isso para dentro do software, então já sei, por exemplo, ouro, aqui nesse caso, é a partir de 31 mil, na escala de cinza, que vai de 0 a 64 mil. Eu olhei isso por outras curvas e tal. Então, quando eu jogo isso no software e eu informo para ele, ele vai me dar tudo que está acima de 31 mil e vai tentar segmentar, ou seja, olhar no espaço da amostra, onde que isso está em 3D. E aí a gente pega esse sinal
quanto que teve de interação com raio-x, que está associado com uma certa partícula lá, acima de 31.000, e a gente converte isso para um volume. E essa conversão, ela é um pouco complicada, não vou explicar muito bem, mas existem metodologias específicas, principalmente porque o ouro ele é uma partícula muito pequena em relação à matriz, então a chance de você errar, e qualquer erro, ele fica muito grande. Então a gente tentou compensar isso de outras formas, mas eu garanto que foi tudo muito bem calculado, os resultados que eu vou mostrar. Então, agora mais resultados, como eu disse, não vou falar de metodologia, porque senão eu vou ficar aqui para sempre. Então, na amostra do VQZ, ou seja, a amostra de veio, a gente segmentou 15.231 partículas de ouro. Lembrando que foram 4 seções de 3 centímetros de altura. Então, foram muitas partículas. E a gente identificou a forma, o tamanho, as associações. E a gente fez a mesma coisa que a gente viu nos estudos lá para Grasberg e viu que 40% das maiores partículas somam 80% do volume total de ouro na amostra. E isso é muito legal de ver. Então, explicando agora essa imagem aqui. Então, cada seção dessa aqui é uma seção de 3 centímetros do furo. Foi jogada no software, tô vendo elas em 3D, aqui em 2D, né? Mas a gente consegue girar e ver as coisas. E essas atribuições de cores fui eu que coloquei para melhorar o contraste e a visualização. Então, aqui em branco a gente está vendo a matriz, em roxo a gente está vendo sulfetos em geral. Então, essa amostra tinha esfalerita, pirrotita, pirita. A galena está aqui em rosa e o ouro em amarelo. Então, aqui vocês podem ver. Tem uns vídeos legais também mais pra frente. E aqui, nesse segundo caso, eu deletei a matriz, coloquei os sulfetos todos, incluindo galena, em branco, e a gente consegue ver as partículas de ouro em amarelinho. Espero que a imagem esteja legal para vocês, porque é bem bonito. Agora mostrando em 3D mesmo, então eu coloquei uma certa transparência nos minerais para tentar ver o ouro lá no meio mesmo. Então, se olhar bem, vai aparecer umas partículas de ouro aqui flutuando e tudo. Então, a potencialidade que a gente tem de visualização em 3D é muito alta. E aqui a gente já consegue ver algumas estruturas também, né? Alguma certa orientação dos sulfetos e tudo. Aqui parece que eles estão um pouco mais esparsos. Aqui eles estão um pouco mais euédricos. Então, todas essas particularidades a gente consegue quantificar. Isso. Então, aqui é a visualização da amostra que eu disse para vocês que eu deletei a matriz e deixei só o sulfeto e o ouro. E dá para ver, assim, muito bem as partículas de ouro. É uma petrografia em 3D mesmo. A gente consegue enxergar bem onde que está localizado. Então, assim, por que aqui na parte de cima está uma localização maior de partículas e aqui embaixo não? Tem alguma diferença nos sulfetos, na orientação, alguma coisa assim? Tudo isso são dados muito valiosos para a gente entender a metalogênese. Falando um pouquinho da amostra de bife, essa foi a amostra, aquela grandona. Na verdade, a gente fez 2 scans. Um da amostra grandona e um outro de uma subamostra. Essa da amostra grande, aqui está a alineação de interseção, como eu falei com vocês. Eu deletei a matriz, coloquei em roxo os sulfetos, pirita e pirrotita, principalmente aqui. Em azul claro, tá bem, tem bastante arsenopirita nessa amostra, não era algo que a gente estava esperando encontrar. E arsenopiritas aciculares, então isso foi um dado interessante. E as partículas de ouro em amarelinho. Então, aqui no zoom, por exemplo, a gente consegue ver a arsenopirita acicular, o sulfeto, o ouro, umas partículas mais grossas. E olhando de topo, se conseguir reparar bem, as partículas de arsenopirita que são aciculares, elas têm uma certa orientação concordante com a alineação de interseção. Vamos ver o vídeo agora em 3D dessa amostra. Como é uma amostra um pouco maior, fica mais difícil de ver, mas a gente consegue dar zoom e dividir meio em seções para analisar esses dados. É importante falar também, o software que eu usei chama Viso, ele não é open source, mas ele tem, assim, de longe as maiores potencialidades para a ciência dos materiais em geral, não só para geologia. E agora falando um pouquinho da subamostra da BIF, então aqui
é a visualização 2D nesse caso, mas é do volume que eu coloquei no software, e essas cores são minhas atribuições a partir do valor da escala de cinza, mas aqui mais ou menos as cores como é na BIF mesmo. Então, realmente aqui uma banda que é mais rica nos sulfetos e esse mais branquinho assim é a cinza, né? A cianopirita, aqui um veio de quartzo que corta a amostra. E quando eu deleto todos esses minerais, a anquerita também deu para diferenciar bem, porque era uma amostra menorzinha, então a gente consegue ter contraste maior entre as faces. Quando eu deleto isso tudo, deixo só os sulfetos e a cianopirita, aqui em cinza e em roxo, dá para ver realmente as bandas muito legal. E nessa amostra, na amostra grande, a gente segmentou 663 partículas de ouro, e nessa menorzinha 124. Eu escaneei essa menorzinha depois que eu já tinha o dado da anterior, então eu escolhi realmente uma região que eu sabia que ia ter dados melhores, eu queria ver essas relações dos sulfetos com a cianopirita, com o ouro. E aqui, quando a gente olha nessa amostra, a gente pode enxergar que o ouro ele ocorre incluso na arsenopirita, então aqui é uma partícula de arsenopirita com um grãozinho de ouro. Ele ocorre livre na matriz, nessas regiões ricas em quartzo, principalmente aqui na parte dos veios, tem um monte de pontinho aqui que vocês podem ver. O ouro, ele também substitui fraturas nas partículas de arsenopirita. Isso é um dado interessante, porque então o fraturamento da arsenopirita ele tem que ser ou concomitante ou posterior, ou anterior à mineralização, para o ouro conseguir depositar aí, mas também tem vários estudos que falam de remobilização posterior, então abre espaço para muita discussão. E aqui o ouro que está incluso na pirita e na pirrotita mesmo, no meio da matriz roxa, que é o mais comum, mas a quantidade de ocorrência em arsenopirita foi bastante alta, assim, foi um dado inusitado. Então, só para a gente ver a visualização 3D dessa amostra, eu acho muito legal ver as bandas, assim, realmente a mineralização ela é de substituição nas bandas, tem uma preferência para isso, não vai substituir lá o quartzo, a química faz sentido nas reações, eu acho bem legal, assim. Só ressaltar aqui para vocês separarem na orientação da arsenopirita, né, bem a circular mesmo. Então, só para concluir. Então, a gente viu que os estilos de mineralização, eles têm aspectos texturais e quantitativos, que eu quero dizer quantitativos, tanto tamanho quanto distribuição espacial. Eu não estou apresentando todos os dados numéricos aqui, porque é muita coisa, mas a gente viu, sim, que entre os diferentes estilos de mineralização, de tipo de veio e outro, substituição em bife, eles têm diferenças. A gente viu também que a deformação, ela afeta a forma das partículas e a orientação. Então, eu fiz uma quantificação de ver, por exemplo, as partículas de ouro, elas são mais arredondadas ou elas têm um eixo um pouco maior. E muitas partículas têm um eixo maior, têm formas que não são perfeitamente do sistema cúbico. Então, foi bem legal e a gente conseguiu colocar isso aqui no estereograma e ver a orientação do eixo maior, aqui é do eixo maior, mas também tem dos eixos menores, e ver que eles têm uma distribuição e dá, sim, uma certa concordância. Aqui a alineação de interseção marcada em vermelho, então a gente vê que isso tudo está no mesmo plano. O que isso quer dizer? Como a amostra não estava orientada, o plano não estava orientado, a gente tem uma rotação em torno do eixo, mas eles estão contemplados pelo mesmo plano, então abre um pouco de discussão aí sobre o controle estrutural da mineralização, que já é bem conhecido em Cuiabá, mas é sempre interessante confirmar isso e enxergar por novas perspectivas, né? Então, como eu falei, isso tem impactos tanto na concepção da metalogênese quanto na geometalurgia. E aqui, para finalizar, umas imagens que a gente conseguiu, então a gente isolou, por exemplo, essa partícula de ouro que estava dentro da galena na amostra de veio. Então a gente tirou ela daqui em 3D mesmo, vocês estão vendo em 2D, mas a gente tirou em 3D para ver o formato, então é assim que a gente quantifica, mas não visualmente, a gente tem medidas de tudo isso, né, medida de tamanho, medida de esfericidade, coisas assim. E aqui, por exemplo, se eu estivesse olhando uma lâmina delgada, eu ia achar que eram duas partículas diferentes, separadas, mas na verdade não, elas estão conectadas no espaço tridimensional.
Então, quando a gente faz petrografia, às vezes a gente vai medir um mineral, mas será que a gente está medindo uma seção que realmente o maior eixo do mineral? Será que está perpendicular? Está transversal? Então, com o avanço das técnicas, eu acho que a gente consegue compensar um monte de coisa que antes a gente ficava um pouco limitado. Então, eu acho que 3D, tanto a gente vê, né, modelos geológicos e tudo, quanto também da gente olhar para o micro, assim, e tentar trazer para o macro, no sentido, a partícula de ouro está orientada, mas como que está o controle da mineralização na mina? A gente junta melhor os pontos e a gente consegue expandir o nosso conhecimento, a nossa compreensão. Então, acho que é isso. Se vocês tiverem questões, eu estou super aberta. Podem me mandar e-mail também se não tiver nenhuma pergunta aqui agora. De geologia também pode. Qualquer coisa, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu estou super aberta. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Marília. Maravilhosa a sua apresentação. A audiência está um pouco tímida, mas tem uma pergunta aqui do Natan, que ele quer saber qual é o tempo total de uma análise como essa que você realizou em Cuiabá. Bom, em termos de equipamento mesmo, durou umas 3 horas para adquirir os dados. Mas a análise de dados ela é bem demorada. E principalmente porque eu tive que aprender do zero, né? Então, acho que agora, se eu fosse fazer, eu gastaria menos tempo. Mas todo esse estudo, desde a concepção até finalizar a escrita do artigo e tudo, foram quase 2 anos de trabalhos. Mas, se fosse só analisar os dados mais diretos, sem fazer interpretações geológicas, provavelmente seria um pouquinho mais curto. O Deniro, ele quer saber se você tinha... Fala, Deniro. Se você tinha alguma expectativa antes de fazer as análises que se comprovaram depois, ou se surgiu alguma coisa muito diferente do que você esperava fazendo essas análises? Eu acho que eu tinha um pouco da hipótese que alguma coisa da estrutural apareceria nas partículas de ouro, porque jazidas de ouro orogênico tem controle estrutural muito forte, né? Então eu estava esperando ver isso a nível de partícula em 3D, que nenhum outro jeito teria como ver, né? A gente dimensionar orientação de uma partícula que é muitas vezes assim 100 micrômetros, coisas assim. E o que me surpreendeu foi ver associações diferentes do que eu esperava. Por exemplo, quantidade de galena de ouro que eu vi incluso em galena, quantidade de ouro preenchendo fratura de arsenopirita. Isso foi meio novidade para mim. Legal, então. Muito obrigado. Obrigada a você. E, gente, é isso. Esse foi o nosso UFMG Segue Convida de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau.